Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Thiago Avelino, sou cofundador do Portal Consulta CA. Eu trouxe um convidado aqui muito técnico e especialista em atividades agroflorestais no dia de hoje, Gabriel Berger, para falar um pouquinho para a gente sobre proteção coletiva. Já que nos últimos vídeos que vocês têm acompanhado, a gente abordou bastante o equipamento de proteção individual, e não por menos, porque a gente sabe da importância, mas o equipamento de proteção coletiva, assim como todas as medidas que você adota antes de uma atividade, sobretudo de derrubada de árvore, são tão fundamentais quanto. Gabriel, fica à vontade para falar um pouquinho para a gente dessas medidas e, sobretudo, do que exatamente a gente está vendo aqui na nossa frente. Bom, Thiago, antes da gente, digamos, propriamente falar um pouquinho das cunhas de abate, né, é importante a gente deixar esclarecer, né, que a derrubada da árvore, né, o momento da caída, né, da árvore, é o momento onde ocorre o maior número de acidentes, né, sobretudo acidentes fatais. Né? Então, ou o próprio operador é atingido, né, pela própria árvore, tá? Ou a árvore durante a queda ela atinge, por exemplo, um colega de trabalho. Então, dentro do planejamento, né, a avaliação da árvore, né, e a avaliação das condições da tua área de trabalho é muito importante para tu, digamos, minimizar ou bloquear essa possibilidade de ocorrência. Esse acidente, por exemplo, da queda da árvore descontrolada. Para isso, né, então existem as cunhas, né, que são, digamos, são ferramentas, são EPCs, né, equipamentos, digamos, de proteção coletiva, que auxiliam na derrubada, digamos, controlada da árvore. Né, um exemplo, né, eu tenho, por exemplo, uma árvore, né, lá no meu terreno, que ela está fazendo, por exemplo, eu tenho que cortar ela está fazendo divisa com a cerca do vizinho. Tá? E ela é uma árvore totalmente retilínea, não tem, digamos, peso para nenhum outro lado. Né? Então, nesse momento é indicado que para te auxiliar na derrubada, né, para aquele local que tu já tenha, digamos, previamente planejado. Né? Então, inicialmente, a gente faz o corte, digamos, faz a corte a boca, né, que é o entalhe direcional, que é o corte de profundidade, o corte oblíquo, e inicia o corte final da árvore nas costas, né, do vegetal, né, e tu vai, à medida que tu vai cortando, tu vai inserindo as cunhas. Né? Então tu inicia, por exemplo, tu corta pelo menos primeiramente a metade da árvore, onde tu já fez o corte, então tu insere a cunha, daí vai variar, por exemplo, em relação ao diâmetro da árvore, né? Qual que é o tamanho da cunha, cunha específica que tu vai utilizar, e tu inseriu ela, tu vai com o próprio martelo, uma marreta, tu vai inserindo ela aos pouquinhos para o interior, né, do corte. E tu vai continuar fazendo o corte. No momento que tu sentiu que a árvore já atingiu, que a motosserra atingiu mais proximidade do filete de ruptura, então tu para de cortar e tu introduz aqui uma outra cunha no outro lado para te finalizar o corte. Então isso te dá a segurança de tu ter um corte direcionado, cair onde tu planejou, e tu vai finalizar o corte sem estar operando a motosserra. Ou seja, para ti a segurança é muito maior. Né? Porque a gente sabe, estou com a motosserra na mão, estou sujeito a, né, tô sofrendo algum tipo de risco, né, de cometer ou sofrer ou causar um acidente. Então, para dar o corte final, né, para fazer, digamos, a derrubada final, tu vai o quê? Tu vai literalmente bater na cunha e fazer com que essa diferença aqui, digamos, de altura, né, vai fazer o quê? Que a árvore ela vai seja preenchido e ela é direcionada. Vai direcionar. Legal. Tá? Dessa forma, tu tem uma derrubada bem segura, né? De maneira tranquila e sem nenhum tipo de risco. Bacana. E talvez, Gabriel, quem esteja assistindo a gente agora se pergunte o seguinte, mas olha, eu estou acostumado a operar esse tipo de equipamento e eu aqui nas minhas atividades já fiz algumas cunhas da própria madeira, enfim. Me responde por quê que o profissional que está assistindo esse vídeo aqui, ele deve usar essa e não uma de madeira projetada aleatoriamente. Além de madeira, tá? A cunha de ferro. Tá? Essa aqui, por exemplo, acidentalmente, né, pode ocorrer o quê? O contato da corrente de movimento dentro da madeira, dentro lá do corte, na cunha. Tá? O que vai acontecer? Vai tirar uma lasquinha, né, da cunha, vai danificar, mas tu não vai, digamos, perder o objetivo do teu corte. Mas tu não vai causar um dano para a corrente. Tá? Ou seja, não vai perder o fio, não vai ter o risco de quebrar a corrente ou até em situações mais graves de romper a corrente. Tá? Então, a diferença dessa aqui, por exemplo, a de madeira. Né? A de madeira ela pode quebrar, ela pode rachar, né, durante um corte. Essa daqui já não. E a de ferro que é causar o que eu te falei antes, né, além de não te ajudar,
digamos, ela pode potencializar um acidente. Perfeitamente. Tá? Então, por isso que é indicado, né, cunha, né, de plástico, feito de material polímero, né? Nesse sentido aí, que tu vai ter uma segurança muito maior para tu executar a tua atividade. Maravilha. Gabriel, mais uma vez a gente agradece pela sua presença, pela explanação muito rica e detalhada. Para você que está assistindo, a gente agradece mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, principalmente, se você precisar de orientação técnica, procure o Gabriel Berger. E se você precisar adquirir equipamentos de proteção individual para a área agroflorestal, é a Tecmater, sem sombra de dúvida. Um abraço a todos.